Estou fazendo a limpeza e higienização aqui nessa residência hoje. Fiz lá dentro já a limpeza de 2 sofás, inclusive já saiu aí no canal. E agora eu vou fazer a limpeza dessa poltrona e desse puff. E por incrível que pareça, estou fazendo gratuitamente aqui, relativamente, esse tipo de serviço, tá? Mas deixa eu explicar para vocês o porquê que eu vou fazer de graça, sem cobrar R$1 do cliente, esse tipo de serviço. Na realidade, pessoal, esse serviço aqui, sim, eu cobrei do cliente. Porém, esse puff que vocês viram agora, que eu vou fazer agora a higienização, eu não cobrei. Eu vou entregar o serviço gratuito para o cliente. Mas por que eu fiz isso? Isso é uma maneira que eu uso, é uma das técnicas de convencer a pessoa a comprar de mim, não do meu concorrente. Então, quando você vai fazer um serviço assim, por exemplo, e você quer dar essa bonificação para o cliente e não cobrar uma parte do serviço, você tem que tomar muito cuidado. Por que eu fiz isso? Porque a minha precificação foi correta. Então, se você precifica daquela maneira assim, quanto que você cobra? Quanto que o fulano cobra? Se você precifica com base nos outros, não é bom você fazer isso, senão você vai ter prejuízo. Aqui eu não estou cobrando aquele puff, porém eu não vou ter prejuízo nenhum, porque a precificação ela está correta. Mas eu percebo assim, que muitas pessoas têm essa dificuldade, né? Na hora de fazer o orçamento, de convencer a pessoa a comprar dele e não do concorrente. Essa é uma maneira que eu uso. Só que existem outras maneiras também. Então a pergunta que surge é, como convencer o cliente a comprar de mim e não do meu concorrente? Eu vou dar umas dicas para você nesse vídeo. Então, pessoal, quando a gente fala sobre como convencer uma pessoa a comprar de você e não do seu concorrente, primeira coisa que eu gosto sempre de ter em mente, você precisa entender como é que funciona a mente dos seus clientes. Estou compartilhando para vocês entenderem o que a gente está conversando. Porque não adianta você querer convencer uma pessoa se você não sabe como é que funciona a mente dela. E o que acontece na mente de todo ser humano, tá? De todas as pessoas, é normal. A nossa mente, ela procura atalhos mentais e ela acaba agindo de forma automática em muitas situações. Por que isso acontece? Primeiro, o nosso cérebro ele faz isso para economizar energia, porque durante o dia a gente tem muitas decisões para tomar, né? Decisões. E o nosso cérebro ele não dá conta, não tem energia suficiente para tomar todas as decisões, parar, analisar tudo certinho, né? Então, muitas decisões ele acaba tomando de forma automática. Quer ver um exemplo? Quando você vai fazer uma viagem e vai procurar um hotel, vamos supor que você quer procurar um hotel de boa qualidade. O que geralmente a maioria das pessoas fazem? Ela procura um hotel que seja num preço maior. Você olha lá e fala assim, olha, esse aqui está 200, esse aqui está 600 a diária. Então esse de 600, certeza que a qualidade é muito maior. Por que a gente toma decisões por conta disso, né? Tipo, caro é bom, barato é ruim. Por causa desses atalhos mentais que o próprio cérebro acaba tendo. Outra situação, eu não vou procurar por preço, mas eu vou lá e vou olhar os feedbacks dos clientes. Você não para pensar, por exemplo, se aqueles feedbacks são falsos. Você não para para pensar. Se estão falando bem, então quer dizer que o hotel é bom. Então isso acontece por quê? Porque a gente acaba tomando decisões de forma automática. Então é assim que funciona a mente das pessoas. Muitas decisões que elas tomam são de forma automática por causa desses atalhos mentais. Então você entendendo isso, como é que funciona a mente dos seus clientes, você vai usar uma coisa que eu chamo de gatilhos mentais, tá? Os gatilhos mentais, talvez você já ouviu falar sobre isso, e às vezes muitas pessoas têm um preconceito por gatilhos mentais, né? Acha que gatilhos mentais é manipulação, mas não é manipulação. O gatilho mental é você usar uma técnica para convencer a pessoa por conta dessa situação automática que a própria pessoa age, você entendeu? E qual gatilho mental eu gosto de utilizar ao fazer os meus orçamentos? O primeiro gatilho que eu gosto de utilizar é o gatilho da autoridade. Como é que eu faço isso? Usar o gatilho da autoridade na hora de fazer o orçamento. Eu faço isso por primeira coisa. Quando a pessoa vem fazer orçamento comigo, primeira coisa, eu vou entender o que a pessoa procura. Porque não adianta eu querer explorar a dor da pessoa, não adianta, por exemplo, eu querer mostrar algo para a pessoa se eu não sei nem exatamente o que a pessoa está procurando. Porque muitas vezes a pessoa ela acha que o problema dela, na mente dela, é apenas sofá sujo. Então às vezes a gente faz, por exemplo, lá uma pergunta para a pessoa para tentar entender a dor dela e é comum a gente ouvir pessoas falarem assim, é apenas sujidade. Então ela acha que está apenas sujo. Porém, quando eu consigo entender isso da pessoa, entender bem a dor dela, eu vou partir para a segunda técnica, que é explorar a dor da pessoa. Então, quando eu vou explorar a dor da pessoa, eu costumo mostrar algo que ela não saiba do problema dela. Então, ela acha que o problema dela é algo superficial, algo pequeno,
e eu vou aumentar, agravar esse problema dela. E quando eu vou explorar a dor da pessoa, eu uso o gatilho da autoridade. Eu mostro que eu sei do que eu estou falando. Você entendeu? Então, por isso que eu uso essa técnica aí, a técnica dos 2 E's, né? Que é entender e explorar a dor. Porque quando a gente faz isso, a gente está usando o gatilho da autoridade. Voltando naquele exemplo, né, que a gente citou agora há pouco de você alugar um hotel, tem muita gente que vai falar assim, mas eu não vou por preço, eu não vou por feedback, eu vou por hotel conhecido, por exemplo, um Ibis ou um outro hotel conhecido aí. Por que você vai pelo um hotel conhecido, ou você vai comprar uma coisa, você compra de uma marca conhecida? Por que a pessoa, por exemplo, ela vai numa loja da Nike e ela compra uma roupa da Nike tranquilo? Ela não fica pensando assim, tipo, mas será que a roupa da Nike é boa? Será que ela realmente, eu vou gostar? Não, é uma marca conhecida, você entendeu? Então ele já tem autoridade. Então a autoridade é algo muito importante, é um gatilho muito forte. É muito comum as pessoas dizerem assim, bem, se o especialista falou, é porque é verdade. A pessoa confia nos outros, ela não vai parar para pensar assim, mas será que o que ele está falando no orçamento é isso mesmo? Não, ela age de forma automática. Se a pessoa parar para tomar essa decisão de pensar, parar para pensar, o cérebro dela não vai dar conta, ele precisa economizar energia, e ela não vai ter tempo suficiente para parar, para analisar todas as situações que você colocar ali para ela. Então, vai fazer o orçamento? Primeiro gatilho da autoridade. Como é que você faz isso? Por entender a dor e explorar a dor da pessoa. O próximo gatilho mental que a gente vai aplicar é o gatilho mental do contraste, o princípio do contraste. O que seria o princípio do contraste, Thiago? Já aconteceu com você de comprar uma coisa e tá lá assim, o plano A tem isso, menos isso. O plano B tem isso e tudo, né? E mais do que um plano outro. Por que geralmente as pessoas fazem esses planos? É para você, usando o gatilho do contraste. Você vai comparar, olha, esse aqui eu vou perder isso, aquele ali eu vou ganhar aquilo, entendeu? É legal esse gatilho, né? Porque as pessoas conseguem fazer essa comparação. E como que eu consigo usar esse gatilho no orçamento? Fazendo uma técnica chamada técnica da ancoragem de preço. Mas quando você vai usar a técnica da ancoragem de preço, não é só falar assim, é de tanto por tanto. Não. Eu faço isso por mostrar o valor versus preço. Valor é uma coisa, preço é outra. Então eu aumento tanto o valor do meu trabalho, que quando eu passo o preço, para a pessoa o preço está baixo, em comparação ao valor da entrega do meu serviço. Então a ideia é essa, é aumentar o valor, para quando você passar o preço, ficar bem barato em comparação ao que você vai entregar. E como que a gente consegue aumentar o valor do seu trabalho no orçamento? Mostrando um diferencial. A pessoa precisa entender que com você, ela vai ganhar alguma coisa. Lembra lá? Comparação. Com você, com o concorrente. Mas com você, ela precisa ver que ela vai ganhar mais alguma coisa. Mais do que com o concorrente, entendeu? Então aí você usa a técnica do contraste. Beleza? Olha que interessante que aconteceu aqui recentemente com o orçamento da Renata. Eu fiz o orçamento dela, tudo certinho, entendi a dor, explorei a dor, fiz a ancoragem de preço. Cara, depois que eu passei o orçamento para ela, ela mencionou isso daqui, que ela fez o orçamento com outras 2 pessoas, além de ter feito comigo, né? E ia passar para a mãe dela, porque o serviço não era dela. Só que ela falou assim, legal que vocês secam, porque o outro não seca. Olha que legal. A própria cliente, ela entendeu a diferença em contratar eu e em contratar o concorrente. Qual que foi o resultado? No mesmo dia, ela mandou mensagem às 10, quando foi a 1, ela mandou pedindo para fazer o agendamento agora para sábado. Então é isso que eu quero que você entenda. Você precisa usar a técnica do contraste, tá? Fazer o cliente entender valor versus preço. E quando você vai agregar valor pelo seu trabalho, você precisa aumentar o valor por ter um diferencial. Mostrar que o seu serviço é diferente do concorrente. Lembrando que produto, máquina, não é diferencial. Isso aí é obrigação. Fazer um bom serviço é obrigação. Isso aí não é aumentar o valor pelo seu trabalho. A secagem é um exemplo, tá? De como você pode estar aumentando o valor pelo seu trabalho. Fechou? Eu tenho um presente aqui para passar para vocês, um presente muito bom. Eu acabei de liberar acesso a um pacote de mais de 140 mensagens para você utilizar para ser persuasivo ali no WhatsApp, porque eu sei que às vezes você aprendeu aqui como é que você precisa ser, mas você não sabe qual mensagem enviar, né? Tanto ali nos primeiros atendimentos, como também ao recuperar o orçamento perdido ou vender mais ainda para a mesma pessoa, né? Dentro do Mensagens Prontas, você vai receber 3 materiais, são mais de 140 mensagens ao total.
No primeiro material são mensagens prontas para o atendimento inicial, para você ser mais persuasivo. Aqui tem mensagens para você, ó, entender a dor da pessoa, tem de apresentação, tem para você entender a dor da pessoa, explorar a dor da pessoa, fazer a ancoragem de preço e enviar o orçamento. Porque na hora de que você vai enviar o orçamento, a gente usa uma técnica chamada técnica de negociação. É uma técnica usada por muitas empresas que aqui você vai aprender como é que você pode estar utilizando. E no final, a gente não só envia o orçamento, tem uma pergunta que a gente faz no final ali, e aqui você vai receber várias perguntas para você estar enviando para a pessoa. Um outro material que você recebe é esse mensagens prontas para quebrar objeções. Que objeções é essas, Thiago? Vou falar com meu marido, como recuperar orçamentos assim, poderia me dar um desconto, é muito mais do que eu preciso, o cliente não responde, não envia foto, estou pesquisando e por aí vai. Aqui você vai ter mensagens prontas para você copiar e colar para enviar para os seus clientes. E aqui, o mensagens prontas para você vender na recorrência. Essas aqui são mensagens para você enviar para pessoas que já fez serviço com você, para você vender novamente para elas. Então tá tudo pronto, é só copiar e colar. Se você quiser adquirir esse material, que por enquanto ainda está R$ 47,00, está muito barato, ainda você consegue parcelar até em 12 vezes no cartão, o link do site oficial está aqui na descrição, é só clicar ali e já adquirir o seu acesso. Depois que você aplicou essa estratégia do contraste, um outro gatilho mental que você pode utilizar é da aprovação social. O que seria aprovação social? Seria depoimentos. Ou seja, você tem que mandar para a pessoa depoimentos. Ela precisa entender que tem outras pessoas que já fez serviço com você e que está indicando você também. Porém, você precisa prestar muita atenção. Até coloquei aqui, ó. Os depoimentos precisam ser reais e específicos. Porque eu vejo muita gente falando assim, para os outros profissionais de higienização, né? Ah, vamos trocar depoimento, feedback, isso está errado. O legal é você ter depoimentos dos seus clientes, porque se você pede depoimento de outro profissional de higienização, quer dizer que seus próprios clientes não fazem depoimento para você. E será que eles gostam do seu serviço? Então é muito importante os seus depoimentos serem reais. Então, pessoal, basicamente esses são os gatilhos que eu utilizo quando eu vou fazer os meus orçamentos ali no WhatsApp. Essa é uma técnica que eu faço para ser mais persuasivo, convencer a pessoa a comprar de mim e não do meu concorrente, beleza? Agora eu vou deixar para vocês esse outro vídeo aí, ó, onde eu mostro para você o que fazer quando o cliente diz, vou falar com meu marido. Vou deixar esse vídeo passando aí, é só clicar e assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!